Amanhã, dia 11 de julho, nós vamos celebrar um grande santo em nossa igreja, que tem sido aí caminho de espiritualidade para muitas pessoas e alguém que nos ajuda a dar passos importantes nesta bonita intimidade com Deus. Por isso nós queremos falar hoje no Bênção da Manhã de São Bento. E para falar deste grande santo, deste grande místico, pai da oração, a gente acolhe com muito carinho o nosso querido missionário redentorista, irmão Ian, que vai partilhar um pouco conosco aí da riqueza da vida de São Bento. Ian, bom dia, que alegria estarmos juntos aqui no Bênção da Manhã. Bom dia, Padre Camilo, para o senhor. Alegria minha de estar aqui, poder partilhar um pouquinho. Bom dia também para todos que nos acompanham através da TV Aparecida no programa Bênção da Manhã. Maravilha. Começando já a nossa conversa, o que poderíamos dizer? Quem foi São Bento? Eu vou definir São Bento, Padre Camilo, com as palavras do Papa Gregório Magno. Ele disse que São Bento foi um astro luminoso num século obscuro. E realmente isso que ele foi. Ele nasceu mais ou menos no ano de 340. Tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica. E ali ela também se tornou santa como ele, né? São Bento nasceu numa família rica, no Império Romano, e foi designado pelos pais para estudar em Roma, por volta dos 13 anos de idade. Acompanhava-o uma governanta ou uma criada. Chegando em Roma, ele se deparou com uma situação que não foi agradável ao seu coração. Ele viu uma corrupção de costumes que deixou ele desiludido. Tão pouco tempo em Roma, ele abandonou tudo e quis seguir para uma região desértica, onde ele conheceu um monge chamado Romano, que era eremita, e ensinou a ele o caminho da vida monástica. Então ele procurou um lugar mais solitário, se refugiou em uma gruta e ali ele começou a atrair pessoas, pouco tempo pela sua fama de santidade. E junto dessas pessoas, pastores, camponeses, também surgiram os primeiros discípulos que queriam seguir a vida conforme São Bento vivia. E foi aí que começou toda uma história, São Bento se tornou posteriormente o fundador de monges beneditinos, Não podemos dizer que ele foi o fundador da vida monástica, mas ele aprimorou de um modo muito especial o monacato. E como nós podemos hoje, irmão Ian, olhar os inúmeros mosteiros beneditinos espalhados pelo mundo todo, no Brasil mesmo existem vários mosteiros beneditinos, como podemos falar da importância da presença dos beneditinos, tanto na história da igreja, mas também na vida de fé do povo, Interessante é que os mosteiros beneditinos se tornaram centros de cultura, Na escultura, na pintura, na música, na culinária, as próprias padarias, Até no cultivo da agricultura. Então nós podemos dizer que os mosteiros beneditinos, além de centros excelentes de evangelização, se tornaram referência e modelo para a formação de toda a sociedade ocidental. Veja a importância dos mosteiros para a nossa formação, para o nosso crescimento como sociedade. Então nós percebemos que Deus faz muito pelo sim de um único homem, São Bento se sentiu chamado a esta vida, Ali ele organizou a sua regra, apesar de ter conhecido várias outras regras que ele analisou, procurou viver e escreveu a sua própria. Esta regra de São Bento trazendo o amor à oração e ao trabalho, porque ele tinha como lema ora et labora, reza e trabalha, formou a nossa sociedade, serviu de referência para tantas áreas, na cultura, na evangelização, no cultivo da terra, enfim. Somos fruto dessa comunidade que São Bento já organizava. Sempre quando falamos da vida monástica, para dar uma ideia que a vida monástica é uma vida intimista, vivem apenas em função daquilo que acontece dentro dos muros. Muito pelo contrário, ela é uma vida muito frutífera, de espiritualidade para o coração da igreja e ao longo aí destes séculos tem sido aí caminho de santidade para muitas pessoas. Tanto que existem muitas congregações religiosas que bebem da espiritualidade beneditina. Sim. Nesta última semana mesmo eu estive pregando retiro para umas religiosas em Santa Catarina. Elas têm a regra beneditina, irmãs beneditinas da Divina Providência. Você acabou de mencionar uma máxima de São Bento, que é para todo cristão, para todo aquele que quer viver uma vida espiritual equilibrada, ot et labora, quer dizer, reza e trabalha, ou seja, a oração tem que alimentar a ação
e a ação tem que ser expressão daquilo que Deus fala ao meu coração. Como a gente pode trazer isso para o cotidiano da vida hoje, irmão? São Bento, ele dizia na sua regra, né, para que os seus monges, os seus seguidores, escutassem Deus com o coração, né, ouvir a Deus com o coração e jamais abandonar a providência divina, né? Então isso é muito interessante, né, colocar a nossa vida a serviço da oração e saber que nada está distante da oração, mas tudo aquilo que nós fazemos pode se tornar um caminho de perfeição, um caminho de oração, um caminho de intimidade com Deus. Deus está em todas as coisas. Não é à toa que São Bento se tornou essa referência para nós, até nos dias de hoje, um santo muito querido e popular, né? Então, a vida, a partir da espiritualidade de São Bento, nos leva a contemplar a ação com a oração, né? Um equilíbrio perfeito do amor de Deus com o ser humano. Que é rezar na vida, mas também rezar com a vida, né? Com a vida, a vida exatamente. Ser uma constante expressão do amor e da gratidão a Deus. São Bento foi proclamado, né, irmão Ian, padroeiro da Europa. Tanto que, se olharmos a história da Igreja, muitos papas pegaram o nome de Bento para viver o seu ministério pontifício. Sim. O próprio antecessor ao Papa Bento Francisco, XVI. Bento XVI, né? Como podíamos dizer, então, qual a importância dele a ponto dele ser padroeiro da Europa? Justamente por isso, Padre Camilo, não só da Europa, mas a Alemanha também adotou São Bento como padroeiro, né? São Bento, ele traz consigo toda a formação, como nós já dissemos, do continente europeu ali, na nova cultura que ele inaugurava, né? O Papa Gregório Magno fala justamente disso. Se não fosse a sua voz suave, né, levantada por Deus, o que seria da nossa civilização, né? Então, São Bento foi um monge, né? Uma pessoa que escolheu uma vida recolhida, mas mesmo assim, esta voz suave ecoou por toda a Igreja, ecoou pelo continente europeu e transformou a vida das pessoas, né? Foi um exemplo a ser seguido de perseverança, de calma, num mundo totalmente conturbado. São Bento, ele resgatou, né, para Deus aquela corrupção de costumes que existia, né, no Império Romano, numa época muito difícil, né, uma época onde o cristianismo não tinha esta força que nós temos hoje. Então, por isso, São Bento foi declarado protetor, padroeiro da Europa. A Europa tem uma série de santos padroeiros, né? Mas São Bento é um padroeiro especial do povo europeu, justamente por transformar toda a sociedade, transformar a vida das pessoas e resgatar para Deus aquela corrupção que existia, né? Ele tirou as pessoas das trevas para a luz. Isso é muito profundo na sua espiritualidade. Com certeza. E a espiritualidade dele, né, ela começa também a fazer parte da construção da sociedade, né? É uma espiritualidade que está presente na cultura, né, no modo das pessoas se relacionarem e também no modo das comunidades cristãs rezarem. É muito comum hoje, e é o que é mais divulgado de São Bento, é a medalha dele, né, que traz lá a cruz e algumas inscrições que se tornaram para muitas pessoas a sua oração diária. Uns usam esse adesivo no carro, outros usam como medalha sobre o peito, outros usam uma camiseta que traz essa medalha. Fala um pouquinho da simbologia e o significado da medalha de São Bento, irmão. Na frente da medalha nós temos a imagem do próprio São Bento, onde ele segura uma cruz, um cálice e também um corvo com um pão. Isso remete a uma história de sua vida, porque a sua ideia de mosteiro, quando ele começou a se introduzir na vida monástica como gestor de mosteiros, podemos dizer assim, São Bento foi tentado a ser envenenado por um dos monges que achava muito rigoroso o seu processo. E este monge ofereceu para ele um cálice com vinho. Após fazer o sinal da cruz, o cálice partiu e uma serpente saiu daquele cálice, né? Revelando então a armadilha. E também um sacerdote chamado Florêncio ofereceu a ele um pão envenenado. E ele pediu que um corvo levasse este pão para onde ninguém pudesse tocá-lo. Então, na frente da medalha, nós temos essas referências, né? E São Bento sempre apontando a cruz. No verso, nós temos uma bonita oração que, às vezes, nós rezamos de uma forma tão automática e não prestamos atenção no que estamos dizendo, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Dizer isso, Padre, é muito profundo. Porque quando eu peço que a cruz seja minha luz, o que me remete à cruz? É o sofrimento de Jesus, o seu sacrifício. Então eu peço que
Jesus no Calvário seja a orientação da minha vida e que não sejam as tentações aquilo a conduzir o meu coração. Então dizer isso é muito profundo. E depois, ao redor da medalha, nós temos também mais uma inscrição, que é uma oração muito forte também, né? De repulsa ao mal, né? Vá de reto, Satanás, né? Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é o mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno, né? Então essa oração está presente, além de outras inscrições, como a paz, né? Que nos revela a paz, a serenidade na vida, a calma na vida, né? E também uma referência a Jesus Cristo. Já temos essa medalha aqui, temos né, aqui, pequenininha aqui. Vamos ver se a câmera consegue focar ela. Primeiramente, qual câmera conseguiria aqui? Essa é a parte da frente da medalha, né? Onde nós contemplamos a figura de São Bento e depois o verso com a oração que nós acabamos de rezar. Ela está por letras, né? Cada letra Isso. tem uma simbologia de um pedido. Temos ali também algumas iniciais, né? Cruz de Santo Padre Bento, né? Exatamente. Então é muito interessante. Irmãos, se pudéssemos, ficaríamos a manhã toda falando desse grande homem para a história da Igreja, para a história da Europa. Mas você traz, além de partilhar de uma forma tão bonita e carinhosa a vida de São Bento, você traz algumas obras que a Editora Santuário já publicou, que podem ajudar aquelas pessoas que querem crescer mais na devoção, no conhecimento da vida e da espiritualidade que ele deixa como tesouro para toda a Igreja. Quais são as obras que você nos apresenta hoje, irmão? Nós temos aqui, para quem gosta de fazer novenas, né? Já uma novena de São Bento. Temos também Orar 15 Dias com São Bento, onde você vai aprender sobre a vida de oração a partir dos exemplos de São Bento. E temos outros livros também que contam a história de vida de São Bento, seus milagres. São Bento, na sua vida, teve muitos milagres, era um santo realmente extraordinário. E nós temos ali um de um frei beneditino, né, um monge beneditino, Anselm Green, né, São Bento e sua mensagem, e temos também São Bento e sua espiritualidade para hoje. E a Editora Santuário nos favorece com essas publicações tão especiais para a gente aprender sempre mais, né? Maravilha. E este livrinho da novena de São Bento foi escrito pelo padre Afonso Pachotti, que foi meu formador no tempo da teologia, de saudosa memória, né? Ele já faleceu, mas um homem realmente que bebia da fonte da espiritualidade e tantas coisas bonitas ele deixou para nós. E você que queira adquirir o livrinho, tem duas formas fáceis. Quando você vier a Aparecida com a sua romaria, visitar a Casa da Mãe, você encontra estes livrinhos nas livrarias Santuário, que estão espalhados em vários lugares da cidade de Aparecida. Aqui mesmo, pertinho do nosso estúdio da TV, tem uma grande livraria Santuário, você pode comprar. Ou você pode adquirir também os livrinhos que falam da espiritualidade, da vida, a novena de São Bento, ligando para a Editora Santuário, 0800 016 0004, 0800 016 0004, ou entrando no site editorasantuario.com.br. Irmão, muito obrigado pela partilha, que Deus abençoe e que São Bento continue alimentando essa máxima em nosso coração. É preciso rezar e trabalhar para assim cumprir a vontade de Deus. Amém, Padre Camilo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Grande abraço ao senhor, a Dani e a todos que nos acompanham. Maravilha. E que São Bento interceda sempre por todos nós. É importante rezar o amor, mas também comunicar o amor. Por isso, todos os meios que estão ao nosso alcance, vamos usá-lo de uma forma eficiente para cada vez mais a esperança de Deus alcançar os corações.